para você, nesse momento, e agora presta atenção aqui que esse assunto é importante, hein? Vamos entrar então no assunto das possessórias, hein? Vamos lá. Professor, quando eu vou usar a ação possessória ou as ações possessórias? Nós já conversamos aqui. O advogado ou advogada que faz confusão de domínio, registro, propriedade com posse, erra feio, perde cliente, perde ação e gera ainda sucumbência ao seu cliente. Na pior das hipóteses, ainda vai gerar reclamação na OB e responsabilidade civil. Cuidado, vamos juntos aqui, ó. Quando que eu uso as possessórias? Promete para o professor Júlio que você só vai usar as ações possessórias quando, de fato, o seu cliente ou os seus clientes só possuem a posse. A posse. Professor, como assim? O seu cliente tem contrato de gaveta, seu cliente tem escritura pública sem registro, seu cliente tem carta de adjudicação, porque ganhou uma ação de adjudicação compulsória, mas não conseguiu registrar. Seu cliente tem carta de arrematação, porque ele comprou o imóvel, né, arrematou o imóvel no leilão judicial, extrajudicial e não conseguiu registrar. Qualquer situação que o nosso cliente tenha a posse e não registro, e registro é um documento só, nós conversamos aqui no começo da aula, registro é o nome do nosso cliente, o nosso nome, o nome do nosso familiar lá no cartório de imóveis. Qualquer situação contrária ao registro é posse que o nosso cliente tem. Então, muito cuidado. Só faço possessória quando o meu cliente só tem a posse. Se o meu cliente tem o registro, chuta que é macumba as possessórias. São ações perigosas, são ações de risco, e isso o professor está falando com base na prática, hein, gente? Não é o mundo, né, o mundo de Bob lá da graduação. A graduação de Direito ela é muito ruim, muito fraca, né, gente? Independente de faculdade, hein? É muito ruim, o ensino é muito preso, não é prático, não corresponde à realidade. Nós temos que estudar aqui na pós, bater cabeça aqui, para poder, de fato, ajudar nosso cliente, poder nos defender, poder fundamentar bem as peças. Combina comigo aqui, ó, juramento, hein, gente? Daqui para frente, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Só faço ação possessória, Fábio, Murilo, Álvaro. Só faço ação possessória quando o meu cliente só tem a posse. Se o meu cliente tiver registro, que não é escritura pública, registro é cartório de imóveis, certidão de propriedade, eu vou fazer ação de domínio. Vamos lá. As possessórias, volto a falar, são ações traiçoeiras, são ações perigosas. Porque não é fácil provar os requisitos, não é fácil provar a posse. Mas nós precisamos quebrar vários boatos que muitos operadores do direito de outras áreas erram muito. Então, vamos lá, vamos começar a quebrar os primeiros boatos absurdos. Professor Júlio, só posso fazer ação possessória se o meu cliente tiver a posse direta. Está errado. A posse, gente, vamos guardar o conceito correto de posse, o conceito que eu menciono no meu livro, esse aqui, ó, Direito Imobiliário de AZ. A posse é tomar conta. Fabio, fala isso para você, para o cliente, ó, a posse é tomar conta. O que é tomar conta? Ser responsável. Quando você está lá com seu filho, você não é responsável, você toma conta do seu filho, a posse é isso. Então a posse para efeitos de uso capião, a posse para efeitos de ações possessórias, não precisa obrigatoriamente ser a posse direta. Eu não preciso morar no local, residir no local, ter comércio no local. A posse para efeitos de ações possessórias, uso capião e outros efeitos, ela pode ser indireta também. Indireta também. Então, professor Júlio, eu tenho um imóvel alugado. Você pode fazer uma ação possessória? O seu cliente tem um imóvel alugado? Lembrando que o imóvel não pode estar no nome dele, senão você iria fazer uma ação petitória. Professor Júlio, meu cliente emprestou o imóvel. Ele tem a posse indireta. Emprestou alugado ou alugou, ele tem a posse indireta. Então, usar as ações possessórias, eu posso ter a posse direta ou indireta. Eu posso usufruir das ações possessórias e das ações de uso capião também. Muita atenção no que eu vou falar aqui, olha só, gente. A posse é tomar conta. Então, quando eu passo no imóvel uma vez por mês e ponho um cadeado, eu estou tomando conta. Quando eu passo naquele terreno, né, e dou comida pro cachorro, uma vez por dia, tem que ser, porque pelo amor de Deus, uma vez por semana, né? Só se o cachorro tá de dieta, tadinho, não pode, pelo menos uma vez por dia, 2 vezes por dia, 1 vez por dia. Eu estou tomando conta.
Quando eu passo naquele imóvel que era dos meus pais, que era dos meus tios, irregular, e eu varro a calçada, eu estou tomando conta. Se eu peço para podar a árvore, se eu peço para levantar o muro, colocar uma cerca elétrica, um arame farpado, troco o portão, eu estou tomando conta. Posse é tomar conta, posse é ser responsável pelo imóvel. No meu livro eu trago um conceito novo de posse, que não é um conceito só meu como doutrinador, mas de vários outros doutrinadores, e já mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o conceito da posse alternada. Todo mundo já ouviu falar sobre a posse alternada? Engraçado que a gente não aprende isso na graduação, né, gente? O que é a posse alternada, que eu menciono tanto no meu livro? A posse alternada é aquela posse que você não tem a posse direta e nem indireta. Você frequenta o imóvel. Frequenta o imóvel a cada pelo menos 6 meses. A cada 6 meses você aparece no imóvel. Posse alternada. Posse alternada é a posse que nós temos normalmente de um sítio, de um rancho, de uma chácara, de um imóvel na praia. Professor, eu tenho uma casa na praia. Você vai todo mês? Não. Eu vou um mês sim, um mês não. Eu vou cada 3 meses. Ah, eu vou 2 vezes por ano. Pronto, você já sabe a posse que você tem. Nome dessa posse, posse alternada. Eu explico muito bem nesse livro aqui, ó. Posse alternada. Posse alternada é aquela posse que você frequenta o imóvel. Frequenta o imóvel. Até reside no imóvel, mas por dias. Tá? Então, para efeitos de ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, eu posso ter a posse direta, indireta ou alternada. Então, ponto relevante, ponto importante. Para conceito de ações possessórias, e nunca mais confundir com a teoria da graduação, nós precisamos lembrar então que a posse é sui generis, conforme enunciado 492 tem que estar no seu material, porque isso é fundamento de uso capião, é fundamento de ações possessórias. Enunciado 492 esclarece muito bem, da 5ª Jornada de Direito Civil, que a posse é um direito exclusivo e autônomo em relação a qualquer outro direito. Então, ponto importante, ponto relevante também. Quando eu falo das ações possessórias, nós vamos pensar em 3 ações então. 3. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. A ação de reintegração de posse, nós guardamos lá na graduação a esbulho e turbação, não é isso, gente? Nós guardamos lá na graduação. Vai explicar isso para o cliente. A mesma coisa é você querer explicar para o cliente o que é animus domini. Você vira para o seu cliente e fala, o senhor tem animus domini? É capaz de ele virar para você e falar assim, eu já tomo Rivotril e Catopril, que é para pressão alta. Não é isso? É uma realidade, né, gente? Nós precisamos tomar cuidado com esses termos jurídicos, né? Ah, eu gosto de falar em latim porque é bonito, mas o cliente não entende. Talvez ele ache que você é arrogante. Não, vamos ser mais leve. É tão gostoso ser mais leve, né? É claro que a gente tem que estudar muito bem a teoria. É importante para nós, para que possamos aplicar na prática. Mas a gente tem que analisar a teoria enxergando a prática. E quando for explicar para um leigo, explicar de uma forma mais didática. Isso é respeito também. Né? Vai falar animus domini, já toma Rivotril, Catopril, vai achar que é remédio. Não faz isso não. Atenção aqui, gente. Olha só, ó. Não vamos falar em turbação e esbulho para o cliente, vamos falar diferente. Olha como fica didático e até para você nunca mais esquecer. Professor, quando que eu faço uma ação de reintegração de posse? Quando o nosso cliente só tem a posse, porque nós já conversamos aqui, já combinamos que se o nosso cliente tiver domínio, eu não faço possessória. Possessória são ações ingratas, são ações traiçoeiras. Ações possessórias é igual ao mar, não é isso? Temos que respeitar o mar, não é? Quando você vai no mar, você tem que respeitar, senão você morre afogado. Ações possessórias é que nem a ação de exoneração de alimentos, né, gente? A ação de exoneração de alimentos é uma ação do direito de família, eu vejo que é uma das ações mais traiçoeiras que tem. Quantos colegas advogados, doutores e doutoras, ingressam com a ação de exoneração de alimentos e falam para o cliente, olha, fique tranquilo que é uma ação ganha, seu filho já tem 30 anos, não tem como perder essa ação de exoneração de alimentos, o juiz vai declarar a extinção da obrigação. E não acontece. E não acontece porque é um boato bobo também, outro boato bobo. Ah, porque só paga pensão alimentícia no Brasil até os 18, até os 21, até os 24. Não existe isso. Pensão alimentícia, o pai, a mãe, o responsável vai pagar até o dia que conseguir provar a falta de possibilidade e a falta de necessidade e proporcionalidade. O trinômio, né?
senão vai pagar alimentos. Eu falo isso porque o escritório fez uma ação de alimentos, a moça tinha 33 anos, o pai entrou com uma exoneração e ela ganhou a ação. O judiciário entendeu que o pai tinha que continuar pagando pensão alimentícia porque ele tinha condições, possibilidade, e ela tinha necessidade. Saiu até no jornal. Então não existe exoneração de forma automática, e a exoneração, por que eu falo que é uma ação é traiçoeira? Porque o cliente, o autor da ação, ou autora, acha que causa ganho, ainda mais quando tem mais que 24 anos, e o advogado normalmente também tem essa sensação que a ação ganha, e não é, gente. Então eu trago esse exemplo da ação de exoneração de alimentos, porque é uma ação traiçoeira, assim como as ações possessórias. A possessória, muitas vezes o cliente tem aquela sensação, a ação ganha, porque a posse era minha. O advogado tem essa sensação, e muitas vezes ele se dá mal, o advogado, a advogada, e o autor e a autora da ação de reintegração de posse. Explique para o seu cliente que as ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, são ações demoradas. Na prática, olha a Silvia aqui, ó, perguntando aqui, já teve algum caso assim, Claudinha? Na prática, gente, as ações possessórias demoram aí 3 anos, 3, 4, 5 anos. Eu tenho ação possessória lá no escritório de 6 anos. Eu tenho uma ação possessória de 7 anos. Tem até um cliente, né, que eu não vou falar o nome dele completo, não vou falar o sobrenome, então pode, Gilberto. Ele liga no escritório. Ah, mas não saiu a decisão da ação ainda de reintegração de posse. Não sai, gente, porque são ações demoradas. O procedimento é demorado. Normalmente o judiciário marca o quê? Marca audiência de conciliação, marca audiência de instrução e julgamento, marca audiência de justificativa quando tem liminar. Tem juiz que marca até audiência de saneamento. Trabalhar com ações possessórias já avisa o seu cliente que são ações demoradas, cansativas e que não existe causa-ganha nessas ações, hein? Porque se o seu cliente tá buscando a retomada, a restituição da posse, o outro está lá, é sinal que ele tem a posse. Então, ele também consegue provar a posse. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Por isso, nunca prometa causa-ganha. Ah, esse processo é rápido, esse processo é simples. Não existe isso, hein? Falou em ação possessória, então, gente. Não tem nada de simples, não tem nada de rápido. É demorado. Olha a Viviane aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Tem uma ação que já vai para 8 anos, olha lá. A doutora Viviane tá falando a verdade. Então nós temos que explicar para o nosso cliente, porque a advocacia, gente, ela é apaixonante. É muito bem rentável, né, gente? Só que você tem que saber conversar com o seu cliente, explicar para ele, porque senão fica um peso, uma pressão psicológica muito grande na tua cabeça, né? O cliente acha que contratou, o advogado resolveu, e não é assim. Nem sempre que a gente contrata um médico, resolveu. Não é porque contratamos um médico, acabou, salvou, né? Resolveu a enfermidade. Não é porque contratou o advogado vai ganhar. O brasileiro, né, o leigo, nós temos uma cultura, contratou o advogado tem que ganhar. E o advogado, ele é bom enquanto ganha, a hora que perde, né, gente? E nós temos que entender que o Brasil é muito grande, nós temos decisões diferentes, entendimentos diferentes. O professor fez uma ação renovatória de um posto de gasolina que o juiz deu improcedente a renovatória porque não juntou contas de consumo. Pô, ação renovatória é uma ação que eu tenho que provar a relação locatícia, o contrato, as declarações que foram juntadas, pagamentos sim de IPTU que foram juntados. Então, se a gente falar que é aplicada a lei, não é, né, gente? Existem análises subjetivas. Existe a chamada jurisdição defensiva. Não vamos generalizar, tenho muitos amigos juízes, advogo para muitos colegas juízes, mas nós temos aí parte que aplica a jurisdição defensiva. Eles não julgam, se livram do processo. Como que você vai garantir com o judiciário hoje, que eu defendo que precisa ter uma reforma urgente no judiciário, o juiz tem que bater ponto, na minha opinião, como que a gente vai defender que a causa é ganha, que o processo é simples? Jamais, né, gente? Na verdade, todas as ações, até a mais simples do mundo, ela se torna insegura diante do momento que nós estamos passando na justiça brasileira. Não é verdade? Vamos lá, olha só, nós temos então formas de explicar didaticamente para o nosso cliente. Reintegração de posse, hein? É a perda total do imóvel, da posse do imóvel. Eu só faço ação de reintegração de posse quando o meu cliente perdeu tudo do sítio, da chácara, do rancho, da fazenda, do imóvel urbano, do imóvel comercial, do imóvel residencial, tudo, reintegração de posse.
Professor, meu cliente me procurou e falou a palavrinha mágica. Olha, invadiram o meu imóvel. Um pedacinho? Não, tudo. Pronto. Reintegração de posse. Se você checou que ele não tem a propriedade, o domínio. Senão, não vai pensar em possessória. Professor, não, meu cliente falou que roubaram não, né? Invadiram um pedacinho. Não tudo, um pedacinho, um pedação. Lembra da música da Anitta, só um pedacinho. Se é só um pedacinho, um pedação, é manutenção de posse. Ação de manutenção de posse. E se o seu cliente falar para você, doutora Viviane, Cláudia, Silvia, Clube da Luluzinha aqui também, hein? Olha, né? Se o cliente falar para você, doutora, doutores, que não invadiram nada, mas existe uma iminência de invasão. Pode ocorrer a qualquer momento uma invasão. Então aí a ação é interdito proibitório. Interdito proibitório. Então vamos guardar assim, olha que didático que fica, olha que gostoso que fica, que prático que fica, hein? Entregando o pulo do gato, hein? Vamos usar a ação de reintegração de posse quando ocorreu a invasão total. Reintegração de posse. Vamos usar a ação de manutenção de posse quando ocorreu a invasão parcial. Manutenção de posse. Vamos usar a ação de interdito proibitório quando não ocorreu invasão, mas está para ocorrer. Pode ocorrer invasão a qualquer momento. A qualquer momento pode ocorrer invasão. Então nós vamos usar a chamada ação de interdito proibitório. O professor fez um interdito proibitório que o cliente desesperado, um imóvel rural, interior de São Paulo, ele tão desesperado, nós conseguimos a decisão liminar do interdito proibitório, a ação de interdito proibitório, que ele pagou, gente, ele pagou acho que R$7.000 um voo de helicóptero. Foi muito bacana, né? Foi a primeira vez que o professor andou de helicóptero. Ele pagou o voo, então o professor no voo de helicóptero desceu na fazenda, já tinha entrado na fazenda, o movimento. E aí eu desci, junto com 2 colegas que são aqui da minha equipe, e aí nós conseguimos conversar com o líder do movimento e eles saíram do imóvel porque no interdito proibitório a pena de multa diária se continuasse na área. Então nós vamos usar a ação de interdito proibitório toda vez que ocorra uma iminência, uma situação que possa ocorrer a invasão. É uma ação preventiva, uma ação possessória, mas preventiva. Para ficar didático, então o seu cliente liga para você e fala: doutora Viviane, doutora Cláudia, doutor Álvaro, Bruno, me ajuda pelo amor de Deus. Tem um pessoal de vermelho gritando aqui, vamos invadir sua posse. Escuta aqui, ó. Vamos invadir sua posse. Vamos invadir sua posse. Vamos invadir sua posse. Vamos invadir sua posse. Pronto. Aí filma, a pessoa tá rindo. Filma, né? Grava, ingressa. Elizabeth Jesus. Ingressa com ação preventiva. Interdito proibitório. Ó, Henrique, socorro. Interdito proibitório. Tá? Essa ação preventiva. Lembrando que as ações possessórias são ações que devem ser bem cobradas, hein, gente? Com todo respeito, porque são ações complexas, são ações complexas, são ações que nós precisamos tomar cuidado, porque são ações demoradas. O que me assusta é os colegas, amigos, né, colegas de profissão, que cobram R$1.000 para fazer uma ação dessa, R$2.000, R$3.000. Cuidado, hein? Tem algo muito errado. Depois o cliente ainda vai reclamar, vai falar, nossa, deu tudo errado. Não tem lógica, né? Eu costumo dizer que quem não sabe cobrar, precificar, a gente precisa aprender urgente. Porque a advocacia, você cria uma carteira podre, né? Você cobra um valor fora, tem que respeitar a tabela da OAB, mas a tabela da OAB não corresponde à realidade. A tabela da OAB normalmente é muito abaixo, em alguns casos ela é muito acima. A tabela da OAB é estadual, complicado. Então se você não tem um valor de mercado, a sua hora de trabalho, você não calcula a sua hora de trabalho, a sua hora técnica, o problema é, você vai cobrar errado, né, Murilo? E a tabela da OAB é horrível. Pega a tabela da OAB, Murilo, sobre possessória para você ver o valor. Uma ação que dura 6, 7, 8 anos, se cobrar o que está na tabela da OAB, Murilo, e aí? Será que compensa? E aí o Murilo passa num concurso público. Quem vai assumir essa carteira podre? Ninguém, né? Ninguém quer assumir essa carteira podre. Toma cuidado, hein? Ações possessórias devem ser bem cobradas. Eu não estou falando no sentido oneroso, maldoso, não. Estou falando no sentido
justo, correto, para você desempenhar um bom trabalho. Porque não dá, são ações problemáticas, né? Complexas, merece um cuidado especial. Vejo que o advogado hoje, que atua na área e cobra aí uma ação possessória, um valor que seja menor aí, né, numa situação menos complexa, estamos falando de um imóvel que não seja rural, um valor aí de menor que 10 salários mínimos, talvez esteja muito fora do mercado. Muito fora do mercado. Cuidado, tá, gente? Cuidado. É ação demorada, é ação cansativa, é ação que você tem que acompanhar o oficial de justiça, né, na retomada do imóvel, é ação que você tem que despachar com o juiz. Cuidado. O cliente precisa entender. Lembrando sempre também que as ações possessórias são ações que ou o cliente contrata alguém que ele remunere bem, que vai fazer de tudo para resolver, senão ele vai pagar, o barato sai caro, né, gente? O barato sai caro. Cuidado, hein? Cuidado. Então vamos lá, olha só, ações possessórias, classificação perfeita, hein? Reintegração de posse, vou usar quando o meu cliente perdeu a posse total. Manutenção de posse, vou usar quando o meu cliente perdeu um pedacinho ou pedação. Houve a invasão, né? Uma ocupação parcial. E o interdito proibitório eu vou usar, eu explico também no meu livro isso, eu vou usar sempre que não ocorreu a invasão, não ocorreu a ocupação, mas existe uma iminência de ocorrer. Eu tenho provas testemunhais, gravações, vídeos, filmagens que provam isso. Legal, não tem como errar. Ah, professor Júlio, mas eu posso escolher o nome que eu quero. Eu posso escolher o nome que eu quero porque a ação, as ações possessórias são ações de procedimento especial e cabe o princípio da fungibilidade. Cuidado, cuidado, isso é conversa de graduação. Mundo da graduação, na vida prática não é assim. Nós temos o princípio da função social da propriedade, né, gente? Nós temos. E temos o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade é um princípio para gerar a celeridade processual, economia processual e o aproveitamento de demandas usadas de forma equivocada, medidas judiciais, ação errada, o português claro, pelos nossos colegas advogados, mas o judiciário fala, não, vou aproveitar essa ação para que a parte não seja prejudicada. Então é aí que entra o princípio da fungibilidade. A fungibilidade é aplicada naquelas situações que o advogado errou a ação. Mas o judiciário, para não criar um prejuízo maior para a parte, acaba aproveitando. No Brasil, gente, atenção aqui. Nós temos algumas situações que são aplicadas à fungibilidade. Nessas situações, vamos numerar 3, para ficar didático. Primeira situação que acontece a fungibilidade, nas ações possessórias. Quando ingressamos com a ação errada. Cuidado! Dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro, valeu o nosso encontro hoje. Fungibilidade, o princípio da fungibilidade não pode ser usado para cobrir erro grosseiro nosso como advogado, advogada. Não pode. O princípio da fungibilidade, atenção aqui, gente, isso aqui é muito importante, hein? Evita a reclamação no OB, hein? O princípio da fungibilidade deve ser usado para aproveitar a mesma ação, a mesma medida judicial, o mesmo recurso, em uma situação que exista discussão, se é aquela ação ou não, se é aquele recurso ou não. Ou seja, veja que o princípio da fungibilidade não é para consertar erros absurdos dos nossos colegas advogados e advogadas, não é. O princípio da fungibilidade não é para consertar erro grosseiro, erro de inépcia profissional, erro da ferramenta inadequada. O princípio da fungibilidade é para ser usado para o aproveitamento da medida, gerando economia processual e celeridade, quando existe uma discussão se é aquela ou não. Aí que está o segredo do princípio da fungibilidade. Então não pode ser usado nas possessórias para falar, eu fiz a reintegração, mas eu comi bola, viu? Professor Júlio, eu errei. Era para fazer manutenção, porque a invasão foi parcial, eu acabei fazendo reintegração. O princípio da fungibilidade não é para ser usado para acobertar erros grosseiros, não. É para, sim, usar as medidas judiciais, mesmo que tenha discussões se é ela ou não é, se é outra. Então, cuidado, hein? Não pode usar como desculpa, eu usei a ação de interdito proibitório, mas não faz mal, fungibilidade. Não é bem assim, hein? 3 situações que o Brasil, a jurisprudência brasileira, aplica o princípio da fungibilidade. 3, hein? Primeira situação, então, que ocorre o princípio da fungibilidade. É nas possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Lembrando que não é para cobrir erros, mas dúvidas em relação à ação.
Depois, o princípio da fungibilidade é aplicado nas tutelas provisórias. Quando o advogado erra, ele faz uma medida cautelar e, na verdade, era uma tutela antecipada ou vice-versa. Então, eu estou fazendo uma ação contra um convênio para que o meu cliente faça a cirurgia, senão ele vai a óbito. Poxa, eu, advogado, errei o pedido. Eu usei medida cautelar, mas, na verdade, era tutela antecipada. O juiz vai pedir para emendar? Emende em 10 dias sob pena de indeferimento e vai morrer a parte? Não. O judiciário tem que aplicar a dignidade da pessoa humana, né, gente? Dignidade da pessoa humana. O judiciário vai usar o princípio da fungibilidade para salvar a vida. Então, o princípio da fungibilidade, além de ser usado nas ações possessórias, também é usado nas tutelas provisórias, nas liminares. E o princípio da fungibilidade também é utilizado nos recursos, né, gente? E acontece muito. Você faz o recurso da decisão da ação rescisória. Ah, professor Júlio, é recurso de apelação. Ah, não, o entendimento é outro. Então, aplica-se sim o princípio da fungibilidade também. Então, o princípio da fungibilidade no sistema jurídico processual brasileiro vai ser aplicado em 3 situações. Possessórias, procedimento especial. Nas tutelas provisórias e também nos recursos. As ações possessórias são ações de procedimento especial, são previstas no Código de Processo Civil, então são consideradas procedimentos especiais, cada uma no seu quadrado, como nós fizemos a leitura aqui, mas é importante lembrar que nós temos várias regras que devemos respeitar. Então vamos lá, olha só. Primeiro regramento aqui, então vamos lá, das ações possessórias. No Código de Processo Civil nós vamos achar as ações possessórias a partir do artigo 554. Então, o estudo das possessórias no Código de Processo Civil aparece a partir do 554. Ponto importante. Outro detalhe. O autor da ação, então nós como advogados, você, doutora, doutor, pode acumular pedidos na possessória. Pode acumular pedidos. Então, conforme o artigo 555, é lícito acumular pedidos como condenação em perdas e danos, e em indenização dos frutos. O artigo 555 do Código de Processo Civil esclarece que nós podemos, então, fazer uma ação possessória, seja ação de reintegração, manutenção ou interdito proibitório, e podemos acumular pedidos de indenização e indenização das benfeitorias. Então, o artigo 555 é importante, que ele esclarece uma dúvida de muitos colegas advogados, hein? Outro ponto importante, hein? Das ações possessórias, se você, doutor, doutora, foi contratado pelo invasor ou aquele que comprou a posse, você deverá apresentar contestação. Então, a peça de defesa é contestação. Lembrando que nós temos 5 respostas do réu. Contestação, né? Reconvenção, reconhecimento jurídico do pedido, desdobramento do polo ativo da ação e a revelia, que é considerada uma resposta também. Mas vale lembrar que é a contestação. Cuidado que quando o nosso cliente ele é um terceiro na relação processual, aí nós não vamos trabalhar, a não ser que ele foi citado como réu. Mas aí a defesa dele, a tese, a linha de defesa, a estratégia, é o embargo de terceiro, que você já estudou em outras aulas aí, hein? Então cuidado com isso. É a linha de defesa. Olha a classificação aqui. Então nós temos a manutenção de posse, classificada no artigo 560, manutenção de posse. Depois aparece para nós aqui o interdito proibitório, 567, lembrando então que é a medida judicial preventiva, antes de acontecer a invasão parcial, a ocupação parcial ou integral, então interdito proibitório, importante lembrar. As ações possessórias não podem ser confundidas com outras ações, hein, gente? Professor, existe uma situação de briga de metragem, cuidado, é cartório, tem a ver com erro de cartório, então a ação correta seria a ação de retificação de registro público, retificação de registro público. A ação de retificação de registro público é a ação correta, porque tem a ver com cartório. Professor, não, é briga de direito de vizinhança, metragem. Não é no cartório. Meu vizinho, ele empurrou a cerca pra cá, Berdinazzi e Mezenga. Lembra da novela Rei do Gado? Alguém assistiu o Rei do Gado aí? Novela muito antiga. Pelo menos não vale a pena ver de novo. Só para o professor não se sentir sozinho, só eu assistir essa novela. Alguém assistiu? Tinha a família Berdinazzi e Mezenga, não tinha, gente? Qual que era a briga dessa família Berdinazzi e Mezenga? Olha lá, a Elizabeth já me ajudou. Falou que a cerca. Olha lá, Elizabeth assistiu, hein? Elizabeth assistiu, não vale a pena ver de novo. Rick também assistiu, não vale a pena ver de novo. Era a cerca. O Berdinazzi e Mezenga brigava por causa da cerca.
Então a ação que nós vamos fazer para ajudar o nosso cliente, quando a briga é em relação ao tamanho do imóvel, mas não no cartório, não tem nada a ver com o erro do cartório, aí já é ação demarcação de terras, né? A partir do 569, demarcação divisão de terras. Então é importante a gente tratar dessas outras ações, até para que a gente não confunda numa situação de usar a possessória, as ações possessórias. Então, é importante lembrar. Vale a pena lembrar também que essa ação possessória ela tem requisitos, hein, gente? Para que a gente possa ganhar uma ação possessória, nós precisamos lembrar dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Olha o que esclarece aqui, ó. Incumbe ao autor provar. Então, é obrigação do autor. É ônus do autor ou dos autores da ação possessória. E aí vem a confusão, porque se o advogado, o doutor a doutora esquece desses detalhes, vai perder a ação. Então, atenção aqui, ó. Primeiro requisito que nós temos que provar, a posse. Lembrando que só faço possessória se o meu cliente só tem a posse. Se o meu cliente tem registro, nem vou pensar em possessória. Chuta que é macumba, né? Nem vou pensar em possessória. Então, primeiro requisito, se o meu cliente não tem registro, só tem a posse, eu preciso usar a possessória. Eu vou provar a posse. Primeiro requisito, eu tenho que provar a posse. Lembrando que eu posso provar a posse com provas orais, testemunhas e depoimento pessoal, inclusive na audiência de instrução e julgamento, e posso provar a posse também com as provas documentais. Documentais em sentido estrito, papel, declarações, contas de consumo, água, luz, IPTU, multas ambientais, boletim de ocorrência, notas fiscais, e posso provar a posse também, né, gente? Com base também em ata notarial, que seria mais uma prova, né? Documental. Ata notarial é uma baita prova para provar a posse. Inspeção judicial, perícia, tá? 2. Requisito, então, do 561, hein? São requisitos cumulativos. Nas ações possessórias para ajudar o nosso cliente, o posseiro, o possuidor, terá que provar a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, que é a invasão parcial ou total. Isso aí nós podemos usar filmagem, fotos, testemunhas. Depois, mais um requisito, hein? Precisa sim informar na peça a data da turbação do esbulho, é um detalhe importante, anota aí, hein? Se esquecer de informar a data da invasão do esbulho, vai perder a ação, hein? Vai ser improcedente, hein? Depois, mais um requisito, eu preciso provar também a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na reintegração. Então, pensou em fazer uma ação possessória, gente, nós temos que pensar em provar todos os requisitos do artigo 561, hein? Senão nós vamos perder essa ação. Todos os requisitos do artigo 561, tá? Então, ponto importante, ponto relevante também para que possamos ganhar. Olha só, queria falar com você agora, pós-graduação é isso, é gostoso porque a gente consegue aprofundar o assunto. Eu queria falar com você sobre as liminares, hein? As tutelas provisórias. Nós temos uma regra que é a posse velha e a posse nova, não é isso? Que aprendemos lá na graduação. Nas ações possessórias, nós podemos pedir a tutela antecipada. A tutela antecipada é a liminar, vamos chamar de liminar, porque o leigo entende com mais facilidade, o efeito liminar. Quando nós pedimos a liminar, se você não se atentar, doutor, em relação à posse velha e posse nova, o seu pedido de liminar vai ser indeferido. Por quê? Porque nós temos um regramento no Código Civil que a posse velha não cabe liminar. Segundo o Judiciário Brasileiro, quem tem a posse velha, o invasor, aquele que entrou no imóvel, se comprou, se invadiu, se entrou, se ele tem a posse velha, ele tem o direito de se defender, com o princípio do contraditório e ampla defesa. Então o Judiciário não vai dar o deferimento dessa liminar. Ninguém ganha no Brasil, hein, gente? Ninguém ganha. Então cuidado. Você vai usar a tutela provisória, esse fundamento da desocupação em tutela antecipada, quando a posse é uma posse nova do invasor. Estou falando da posse do invasor. A posse nova, menos de 1 ano em dia. A posse velha, mais de 1 ano em dia. Cuidado, isso é muito lindo na teoria, mas na prática, muitos juízes no Brasil todo também não têm dado a liminar, mesmo a posse sendo nova do invasor, do ocupante. Não tem dado a liminar porque tem a ver com o princípio da função social da propriedade, entende que o invasor tem o direito de fato
de explicar, de se justificar, de apresentar contestação pelo princípio do contraditório pela defesa, tá? E aí eu trago para você, a aula de pós é isso, trazer teses novas, atualizadas, eu trago para você uma tese nova. Qual que é a tese nova que eu trago para você? A tese do arbitramento de aluguel. Então, talvez, verifique com um caso concreto, se você verificar o risco muito grande de perder a ação possessória, e perder a liminar, talvez você possa trabalhar com outro pedido liminar, que é o arbitramento de aluguel, que tem dado mais certo na jurisprudência atual, na prática, do que propriamente a desocupação em sede liminar. Então você pede em preliminar, petição inicial, respeita os requisitos do artigo 319, faz a juntada conforme artigo 320 da prova da posse, da prova da turbação, do esbulho. Faz também, né, o pedido que o judiciário condene o invasor ou ocupante a pagar aluguel provisório, até que saia a decisão definitiva. Essa estratégia tem sido uma estratégia positiva pelos colegas operadores do direito para ajudar o autor da ação possessória. Tá? Então fica uma dica aqui para talvez você usar no lugar do pedido da tutela da posse velha e posse nova. Nada impede, gente, de você pedir um pedido alternativo. A liminar tem que ser feita na inicial em preliminar. Então na preliminar você explica, excelência, venho requerer a desocupação do imóvel em tutela antecipada, uma vez que a posse é nova do invasor. Mas caso não seja o entendimento de vossa excelência, requer que seja arbitrado o aluguel provisório, conforme laudos juntados no processo. E aí sim você, doutor, doutora, junte 1, 2, 3 avaliações de corretores devidamente assinadas, né? Regularmente inscritos ao CRES, de avaliações de quanto vale o aluguel daquele imóvel. Então não deixe de juntar essas avaliações, porque senão fica difícil de você provar de onde você tirou aquele valor do aluguel. Então é uma forma, uma carta na manga que você tem, mais uma estratégia que você pode oferir êxito, tá? Então é interessante e importante também. Vamos lá. Esgotando o assunto aqui, né, gente? Que pós é isso, é aprofundar. Tema importante, tema que você pode usar na monografia, hein, gente? Monografia, artigos, tema que eu também menciono aqui no meu livro, o limbo possessório. Alguém já escutou falar no limbo possessório? Professor Júlio, o que é limbo possessório, hein? Limbo possessório é uma situação que muitos brasileiros se encontram. Muitos clientes nossos, né? Quando nos procuram como advogados cíveis, nós percebemos que ele está nessa situação. É uma situação horrível. O limbo possessório me faz lembrar, né? Quem atua no previdenciário, lá tem um limbo previdenciário. Eu pedi para o professor de previdenciário explicar, falei, por que esse limbo previdenciário para vocês? Me defina bem aqui para eu poder entender isso. A gente não é da área previdenciária, né? E o limbo previdenciário, para quem gosta dessa área, ele é o quê? O sujeito não recebe nem aposentadoria e nem benefícios, não é isso? É um buraco que o sujeito se encontra. Limbo é buraco. No direito civil, no direito imobiliário, existe um buraco também. É o chamado limbo possessório. Tese nova do Supremo, tese nova de livros, tese atualizadíssima que saiu do forno para pós-graduação e tese usada em vários livros, eu menciono no meu também. O limbo possessório é uma situação que o casal lhe procura a doutora Bárbara, o doutor Álvaro, Bruno, a Cláudia, o Eduardo, o Henrique, a Elizabeth, Fábio. Fala, doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. O que foi? Eu estava morando nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, na Espanha, em Portugal. Quando eu volto, depois de 5 anos, eu descobri que o meu imóvel foi invadido. 5 anos, 3 anos, 2 anos. E aí você vira para o seu cliente e fala, fique tranquilo, vai dar tudo certo, nós vamos recuperar esse imóvel. Você tem o documento do imóvel? Não, não tenho. Não tem o documento, o registro? Ah, eu tenho sim numa pasta. Só um minutinho, doutor, só um minutinho, doutor. Aí esse cliente, né, esse casal, puxa da pastinha amarela, normalmente amarela, vermelha, azul, verde, preta, entrega para você. Aí você olha e fala, escritura pública. Quem é especialista, estudioso igual você, não faz confusão mais de posse e domínio. Sabe que a escritura pública sem o registro no cartório de imóveis é o quê? Fala pra mim, fala Henrique, fala Elizabeth, o que é? Escritura pública sem registro, vai Fábio, Cláudia, vai, fala pra mim. Isso, sem medo de ser feliz, ó, nossa turma é campeã, isso. Tamo aqui, tamo junto, é faca na caveira aqui.
Isso, olha lá. É advogado raiz, vamos lá. Isso, Álvaro, vamos lá, cadê? Vamos lá. Vamos lá, quem fala, fala com convicção, hein? Escritura pública sem registro é posse. Markson, posse. Eduardo, posse, sem medo de ser feliz. Posse. Posse. Para muitos advogados que não são da área, muitos advogados que não são estudiosos igual você, imagina, você acha que no sábado vai estar em pós-graduação? Vai nada, vai estar na piscina, na praia. Não que a gente não possa também fazer isso. Nós fazemos, mas na hora certa, né, gente? Mas nós investimos na nossa carreira. Nós investimos no nosso trabalho intelectual. Nós não confundimos mais, não. Nós vamos virar para o nosso cliente e falar, olha, casal lindo, maravilhoso, vocês me desculpem, mas eu preciso falar a verdade. O que, doutor? Vocês possuem a posse. Como assim? Não, é o registro, é o cartório que fez. Tabelião de notas. Tabelião de notas. Eu levantei agora uma certidão de propriedade. Na certidão de propriedade vocês não constam como proprietários. Ah não, na época a gente fez uma escritura pública, professor Júlio, mas não registramos porque a gente achou que ia gastar dinheiro de bobeira. Era uma bobagem. E aí você tem que informar que o seu cliente não tem domínio, propriedade, registro. E aí normalmente o casal vai virar, e agora, professor Júlio, quem poderá nos defender? Chapolin Colorado? Não. A possessória? Ficou difícil. Porque olha a situação que esse cliente se encontra, hein, gente? Ele não tem registro, não tem, você acabou de olhar, certidão de propriedade atualizada, não tem, ele parou na escritura pública. E a posse ele não tem já há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque o casal estava morando na Europa, nos Estados Unidos, em outro estado. Caíram no chamado limbo possessório. E aqui você tem que explicar para o seu cliente. Reivindicatória, em missão da posse, você não pode fazer. Ações petitórias, ações de domínio, ações mais seguras. E as possessórias você pode até fazer. Mas como o seu cliente, o casal, não tem a posse há muito tempo, fica difícil de provar a posse deles. Eles também não têm informações pertinentes do artigo 561, como a data da turbação, a data do esbulho, também não tem, porque eles estavam fora, não sabe. Advogado é terrível, nós vamos criar uma data, vamos conversar com vizinhos, vamos orientar eles a conversarem com alguém, tirar uma data de algum lugar, para cumprir os requisitos do 561. Mas mentira tem perna curta. Tudo que é mal contado, mal explicado, pode dar dor de cabeça. Então você tem a obrigação, doutor e doutora, Markson, Eduardo, Álvaro, Elizabeth, nós temos a obrigação de virar para o cliente e falar, olha, quer fazer uma possessória comigo? Eu faço. Vou fazer o melhor. Mas saiba que a sua situação é complexa e existe um risco muito grande de você perder o imóvel. Porque a partir de 5 anos talvez já fez até um uso capião. Já está em andamento. Cuidado. Explique para o seu cliente, pode até assumir a ação, mas explique para o seu cliente que ele lhe procurou aos 45 minutos do segundo tempo e ele caiu no chamado limbo, nota aí, hein? Limbo possessório. Limbo possessório, tema de artigo de monografia de pós, de mestrado, de doutorado. Eu corrigi uma do mestrado semana passada, achei linda, hein? E pode ser uma tese de defesa para o seu cliente se você é advogado do invasor, do posseiro. Limbo possessório. Ok? Limbo possessório. Então, cuidado. Agora sim, nós entendemos muito bem o que é posse. Nós entendemos muito bem o que é possessório. Agora nós fizemos a nossa lição de casa.